Bom dia a todos. Hoje a gente está aqui em nome da ESA, no projeto Bate-Papo da ESA. Hoje eu, na qualidade de presidente da Comissão de Juizados Especiais aqui da OAB Espírito Santo, convidei o Dr. Carlos Magno. Eu vou mandar aqui o convite para ele. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí. Como é que manda o convite aqui? Deixa eu ver aqui. Convidei Magno. Eu vou. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Tudo certo? Graças a Deus. Tudo é um ótimo. prazer estar aqui com você, em nome da OAB Espírito Santo, da ESA também. Esse aqui é um projeto bate-papo da ESA, uma coisa bem informal, onde a gente vai trocar umas ideias aí sobre esse assunto que você domina. Queria agradecer também a ESA, né, em nome do seu presidente, Alexandre João Prodro. Queria agradecer também a todo o apoio e incentivo a um projeto muito bom. Todas as comissões estão trabalhando muito nesse período de pandemia. Agradecer também o apoio que sempre foi dado pelo presidente da OAB Espírito Santo, Dr. José Carlos Risk, pelo coordenador de comissões, Alberto Nemer. E eu queria agradecer em especial ao Dr. Carlos Magno, que aceitou o convite. Ele sempre foi disposto a ajudar a gente. Eu posso afirmar isso pelos meus 6 anos anteriores lá na OAB de Vila Velha, sempre contribuindo, sempre mostrando solícito, foi questionado e aceitou vários convites nossos para poder ministrar cursos lá. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez esse convite de forma agradecer o aceite desse convite e dizer que também, se for preciso, a gente está aí. Hoje a gente vai tratar sobre o assunto a audiência não presencial nos juizados especiais e o julgamento virtual pelas turmas recursais. Antes da gente começar, vou passar a palavra para o Dr. Carlos. Carlos, está me ouvindo? Sim, deu um corte aqui, mas agora está tudo certo. Agora eu consigo ouvir. Doutor Wanderson, muito obrigado pelo convite, muito honrado em poder participar dessa manhã com todos vocês. Quero cumprimentar os advogados presentes, os estudantes, já vejo aqui alguns alunos da UVV presentes também, a secretária, uma das secretárias nossas lá do Colegiado Recursal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, muito honrado realmente com esse convite e participar de um tema tão instigante, um tema tão interessante que é sobre a questão das audiências virtuais e sobre os juizados especiais cíveis, né? Especificamente juizados especiais cíveis estaduais, né? Eu fico à disposição dos senhores, doutor Wanderson. Aguardo o comando de Vossa Excelência, meu caro, para poder iniciar. Então, como a gente já tinha conversado, a gente trocou uma ideia antes da live, eu acho importante, antes da gente entrar no assunto especificamente da audiência, você vai fazer uma abordagem, como é que funciona o juizado especial, para quem às vezes não está aí, que não sabe como é que funciona, até a gente chegar a esse tema propriamente dito, uma pincelada nesse assunto aí, que eu sei que você já ministrou uma palestra assim, muito boa, o pessoal de Vila Velha na época gostou muito. Eu gostaria que antes da gente começar isso, a gente falasse sobre um pouquinho desse histórico, até chegar a essa audiência de conciliação não presencial e também como é que funciona. Na verdade, a abordagem hoje, para quem não está muito acostumado com o tema, a gente vai querer falar de forma prática como é que funciona a audiência de conciliação, como é que está funcionando a audiência nas turmas, as sessões virtuais nas turmas recursais. A gente vai fazer uma pincelada. O nosso tempo é de 1 hora, só para deixar registrado aqui, e infelizmente a gente não consegue prolongar por causa que o Instagram tem esse limite. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o Dr. Carlos Magno, para começar as considerações dele, agradecer toda a advocacia que está presente aqui, todos os meus colegas também, todos aqueles que contribuíram e trabalham para que a gente possa construir uma advocacia melhor no dia a dia.
Eu vou fazer algumas perguntas ao Dr. Carlos Magno no decorrer dessa conversa, mas assim, vou deixar você bem livre também, Carlos, para você falar o que você quiser. Afinal de contas, a gente tem muito a aprender com você. Mais uma vez, obrigado pela participação aí. E a palavra está com você, Carlos. Tá bom. Doutor Wanderson, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço os advogados presentes. Essa conversa que a gente vai ter hoje, eu acho que ela, de certa forma, no final, vai ficar muito claro que nós estamos num momento em que haverá a necessidade de união de esforços, tanto do Poder Judiciário quanto da advocacia, se a gente quiser efetivamente ter um judiciário muito mais próximo da população nos próximos anos, né? E vocês vão entender exatamente o porquê disso. Quando a gente fala em juizado especial, talvez nós tenhamos uma interpretação equivocada. Isso vem lá de 1995, mas na realidade já faz quase 100 anos que o Brasil trata da necessidade de constituição de cortes para julgamento das causas de pequeno valor. Lá na Constituição de 34, e talvez tenha sido a primeira previsão nesse sentido, nós encontramos num determinado dispositivo, era o 104, parágrafo 7º, exatamente essa previsão. A previsão de criação de juízes com investidura limitada e com competência para julgamento dessas causas de pequeno valor. Isso se repete depois, inclusive naquela Constituição Polaca de 37, já no Estado Novo de Getúlio Vargas, se repete depois em 64, depois em 67, até aquela emenda constitucional número 1 de 69 trata disso também, no sentido de que os estados poderiam organizar a justiça, mas sempre com esse intuito de investidura de juízes togados, com investidura limitada no tempo, para julgamento das causas de pequeno valor, né? E, inclusive, doutor Wanderson, quando da entrada em vigor do Código de 73, alguns doutrinadores até nominam de monumento à Liebman, né? Os juristas comemoraram o início de uma nova era do direito processual civil brasileiro, né? Naquela época, eles acreditavam que nós daríamos início a um tempo marcado pela concretização do ideário de acesso à justiça. Se compararmos o projeto do Buzaide, aquilo era uma obra de primeira grandeza, se contrastado com o momento político que o país atravessava. Nós estávamos em plena ditadura militar. Depois disso, a gente começa a verificar que, na realidade, o CPC de 73, a concepção do CPC, na realidade, ela era muito integrada por excessos de solenidades, e todas essas solenidades para a proteção das partes de possíveis arbitrariedades do julgador. E essa situação ela vai se agravando ao longo dos anos 70, na mesma proporção das demandas judiciais. E é interessante que, se analisarmos o contexto do sistema judiciário naquela época, vamos encontrar falta de juízes, falta de auxiliares, falta de recursos materiais, algo muito semelhante ao momento que nós também atravessamos, né? Verdade. E a tutela jurisdicional, na realidade, ela sempre foi estruturada, principalmente na década de 70, partindo-se da incapacidade das partes em lidar com esses interesses contrapostos em juízo. Inclusive, as vontades em confronto ficavam, de certa forma, submetidas à manifestação do Estado. Surge, então, no Rio Grande do Sul, talvez o primeiro movimento que identificava na conciliação um caminho para a redução do fluxo de litígios na justiça. Naquela ocasião foram criados os conselhos de conciliação e de arbitramento, e esses conselhos tinham função judicante. E juízes trabalhavam fora do horário de expediente nesses conselhos. Simultaneamente, em São Paulo, são implementadas essas juntas informais de conciliação, e o governo começa a olhar para esse movimento, começa a ver que isso estava dando certo, e aquela ocasião também se pretendia desburocratizar o serviço público brasileiro, por meio do ministro Hélio Beltrão, que era o ministro da desburocratização, começa a se pensar na construção de um sistema que pudesse desafogar o Poder Judiciário. Então, constitui-se uma comissão. Essa comissão era formada pela Ada Pellegrini Grinover, pelo Kazuo Watanabe, pelo Cândido Rangel Dinamar, formada também pelo João Geraldo Carneiro, e acaba resultando num projeto de lei, que é o PLC 1950 de 83, que depois resulta na 7244 de 84, que foi a primeira lei, a lei dos juizados de pequenas causas. Aqui eu faço um parênteses que eu acho que é interessante depois, doutor Mantos, para quem quiser conhecer a história realmente dos juizados,
Eu sugiro que busque lá no site do Congresso, está disponível para quem quiser, PLC 1950/83. A mensagem do ministro Hélio Beltrão, aquilo é uma aula de direito, porque ele fala, inclusive, sobre diversos aspectos que, de certa forma, preocupavam o governo naquela ocasião. Por exemplo, os problemas mais prementes que nós tínhamos, que prejudicavam o funcionamento do Poder Judiciário, eles eram elencados em 3 situações distintas. A primeira delas, a inadequação da estrutura do Poder Judiciário. Depois, o tratamento legislativo insuficiente. E a terceira, que, a meu ver, é a mais importante, era o tratamento processual inadequado das causas de reduzido valor econômico. E, consequentemente, uma inaptidão do Poder Judiciário para essa solução barata e rápida dessa espécie de controvérsia. E tem um detalhe em relação a isso também que eu acho interessante, que quando a gente fala de ausência de tratamento judicial adequado para essas causas de valor reduzido, a gente está, de certa forma, falando daquelas pessoas humildes, desprovidas de capacidade econômica, para poder enfrentar custos e a demora de uma demanda judicial. É basicamente em relação a isso, então, que se desenvolve. É nesse passo que vai se desenvolvendo, então, o sistema dos juizados especiais. Isso evolui, nós chegamos aí em 1988, tivemos a Constituição da República, né? Essa carta que nós conhecemos, e lá na Constituição 2 dispositivos tratam especificamente. O primeiro deles, a criação do juizado de pequenas causas, que é o artigo 24, inciso 10. Depois nós temos lá no artigo 98, também inciso 1, a criação dos juizados especiais. E é interessante dizer que, em 1990, alguns estados criam juizados especiais em seus territórios, mas por meio de leis estaduais. Por exemplo, Mato Grosso do Sul cria juizado especial por meio de lei estadual. O Rio Grande do Sul, idem. Santa Catarina, idem. Vem o Supremo Tribunal Federal e refuta todas essas leis e assinala que, na realidade, a criação de um juizado especial civil ou criminal dependia da edição de uma lei ordinária federal. E, com base nisso, são apresentados diversos projetos, todos eles com fulcro naquela regra constitucional do artigo 98, inciso 1, e de forma que, em 94, o ministro e o deputado Ibrahim Abiaquil, até com o intuito de compilar aquela quantidade de projetos, reúne num único, digamos assim, projeto, 2 outros existentes. Um que era do Michel Temer, que era relacionado ao aspecto criminal, e outro do ministro Nelson, que depois foi ministro, né, Nelson Jobim, mas que visava efetivamente cuidar da parte civil. É interessante também frisar que esse projeto do ministro Jobim, posteriormente ministro Jobim, né, eu acho que o fato de ouvir falar muito do Jobim como ministro do Supremo, a gente acaba carregando essa questão da expressão, né, ministro Jobim, mas na verdade ele não era ministro à ocasião. É uma cópia da 7244 de 84. E acaba redundando na 9.099 de 95, que é criado lá em 26 de setembro de 95. Né? Aquilo causa uma certa surpresa, porque alguns doutrinadores diziam que isso podia conviver pacificamente com a 7244. A verdade é que a 7244 é revogada e, na realidade, nós criamos, então, um diploma novo, 9.099 de 95. E essa 9.099 de 95, ela tem, na verdade, uma matriz assim, tratando da competência, que a gente pode subdividir em 2 etapas. A primeira delas, relacionadas às causas de pequeno valor econômico, e compreendidas, entretanto, até 40 salários mínimos, e depois, causas especiais em razão da matéria. É só olhar o artigo 3º da 9.099 que a gente encontra essas competências devidamente delimitadas. Né? Veja, a 9.099 traz, inclusive, uma coisa muito interessante, porque ela antecede a alteração do CPC, em 2005, 2006, no que diz respeito à questão da execução, né, do cumprimento de sentença, como a gente conhece hoje em dia. Né? Em 2005, houve alteração do CPC, 2006, alteração do CPC, mas a 9.099 já trazia uma espécie de processo sincrético. Né? Quer dizer, a fase de execução ou de cumprimento de sentença, na realidade, apenas como continuação daquilo que nós conhecemos como fase de conhecimento do processo. Né? Depois de ser estendido para outras leis, a gente tem a lei federal, que trata disso, que é relacionada à Justiça Federal. Temos os juizados fazendários também, dos estados e tudo, a 12.153. Né? Você vê que o próprio CPC de 2015 tem vários dispositivos
que promovem a alteração na 9.099. E pouca gente fala disso, né? Há até uma resistência, no sentido de que, olha, não se aplica o CPC a 9.099, mas as pessoas esquecem que a própria regra do CPC atual, ela promove alterações na 9.099, né? Você vê, a gente tem lá, por exemplo, o 985, tem o 1062, tem o 1063, tem o 1064, que inclusive modifica a regra de embargo de declaração na 9.099, né? Temos aí também o 1065, 1066, são diversos dispositivos no CPC que promovem modificações dentro da 9.099. E nesse sentido, Wanderson, uma coisa também que eu acho muito importante falar é que houve em Vitória, em 2015, um movimento, o Fórum Permanente dos Processualistas Civis, eu acho que o pessoal deve se recordar disso, né? E naquela ocasião eu me recordo que eles publicaram uma moção, foi aprovada uma moção, no sentido de que a 9.099 deveria sofrer alteração para que se adequasse ao Código de Processo Civil. Eu concordo completamente com isso. Eu acho que realmente já passou da hora. É uma lei que, embora seja muito positiva, muito boa, mas é uma lei que já tem 25 anos. E aí começa exatamente o problema relacionado à questão da audiência virtual. Veja, o CPC de 2015, quando é criado, já é feito já com essa concepção de que hoje em dia nós temos instrumentos virtuais para a solução de conflitos. Tanto é que se a gente observar no CPC, na regra do 334, parágrafo 7º, a gente vai encontrar a possibilidade de utilização de meios virtuais para a conciliação. Quer dizer, então o CPC já previu a possibilidade de utilização de meios virtuais e a 9.099 estava para trás em relação a esse aspecto, né? Perfeito. E aí tem outras coisas também que eu acho que valeriam a pena ser faladas aqui e tudo, até porque se a gente parar para pensar, uma das bases da 9.099 é a autocomposição, né? Veja, o artigo 3º fala que, inclusive, não há limite para a proposta de ação em juizado se a finalidade for conciliação, né? Então, eu acho que essa matriz conciliatória é muito interessante, é relacionada a 9.099, e tem um outro aspecto também que a gente deve falar. O Brasil teve um problema sério em relação a isso, porque desde a época do Império nós tínhamos uma atividade conciliatória muito grande, mas isso desaparece totalmente em 1890. Eu não sei o que acontece em 1890, depois da proclamação da República, que simplesmente edita-se um decreto provisório que revoga tudo quanto é lei que tratava da tentativa de conciliação preliminar. Observe que o Código de 39, ele sequer contemplava a possibilidade de conciliação. Isso só aparece depois lá no CPC de 73. Então, nós tivemos um hiato de ausência de conciliação e a 9.099, no intuito de corrigir tudo isso, até sendo continuação daquela regra da 7244 de 84, ela enfatiza a necessidade de conciliação. E aí eu pergunto o seguinte, por que não realizar conciliação por meios virtuais, né? E aí, Wanderson, me permita também trazer a público, eu acho que, na realidade, a gente precisa olhar para o que está acontecendo fora do Brasil. Eu vou até sugerir um livro para quem quiser depois, esse livro aqui, olha. Esse livro vale a pena ser lido, que fala sobre a questão das cortes online e o futuro da justiça. O professor Richard Susskind é um dos maiores autores dessa área atualmente, é um professor da Universidade de Oxford, tem um conhecimento imenso nessa área, e ele está dizendo o seguinte, nós chegamos a um ponto que a gente está precisando de uma geração de engenheiros legais. Não basta simplesmente só o conhecimento do direito, é necessário o conhecimento de novas tecnologias, até porque a pergunta que ele faz é, a justiça é um serviço ou a justiça é um lugar? Veja, isso é muito bom. Nós temos que nos perguntar todos os dias, o sistema judiciário é um serviço ou é um lugar? Se a gente partir do pressuposto que é um serviço, então, meu caro, passamos da hora de implementação de audiências virtuais, inclusive nos juizados especiais. Que altera a 9.099, ele fala justamente sobre o uso de novas tecnologias. Vale a pena dar uma olhada lá depois no projeto do Luiz Flávio Gomes, que resulta na alteração da 9.099, que fala sobre o avanço tecnológico. E ele diz lá que conciliação pode ser realizada por várias formas. Telefone, e-mail,
aplicativos de comunicação, WhatsApp, Messenger, qualquer aplicativo que possibilite a comunicação. E com base nisso, nós chegamos então à alteração efetiva da 9.099, lá no artigo 22, né, que a conciliação será conduzida por juiz togado ou leigo por conciliador sob sua orientação, e vem o parágrafo 1º, alterado pela 13994 de 2020. A lei é recente, mas veja, embora a lei seja recente, mas o CPC, desde 2015, já previa a possibilidade de realização de audiência de conciliação por meio virtual. E aí, lá no parágrafo 1º, a gente encontra, né? Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada por juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. E depois, no parágrafo 2º, né, é cabível conciliação não presencial conduzida pelo juizado, mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de som e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Quer dizer, é muito interessante isso. E é nesse sentido que a gente tem caminhado. Eu tenho visto várias providências sendo adotadas por colegas dos juizados, e eu reputo que todas elas são interessantes. Agora, veja bem, eu penso que é interessante, talvez, criar um padrão para isso, sabe, Anderson? Me preocupa Eu ia muito conversar com você sobre isso mesmo, essa questão do padrão. Eu acho muito importante, até a gente trocou uma ideia ontem. Aqui nos juizados especiais aqui da Grande Vitória, eu já conheço pelo menos 3 métodos diferentes para poder realizar a audiência. Eu queria saber de você como é que é essa questão, como é que você pensa dessa questão da padronização, da necessidade ou não disso, que cada juiz faça da maneira que achar melhor, que atenda melhor a necessidade. Pois é, a lei ela não fala a respeito de padrão. A justificativa do falecido deputado Luiz Flávio Gomes era no sentido de que poderiam ser utilizados quaisquer meios, né? Quaisquer meios virtuais. O que a gente tem que pensar é que nós não podemos gerar um obstáculo ao acesso à justiça. O acesso tem que ser garantido. Mas eu penso que isso deve ser previamente combinado, né? O interessante é que tivesse um padrão, que fosse padronizado, até que se criasse um app específico para isso. É um fato interessante também, porque a gente pensa assim... Você acha... Sim. Só em relação ao app, você acha que isso não poderia ser... Já que está sendo feita a implementação do PJE, você acha que isso não poderia ser feito dentro do sistema do PJE, esse link, essa audiência? Ou não tem possibilidade? Olha, eu não sei se dentro do PJE, mas talvez alguma coisa que facilitasse o acesso. Ô, Wanderson, a gente tem também uma interpretação equivocada de que as pessoas, que há um número muito grande de excluídos digitais. Realmente há. Mas o Richard Susskind, naquele livro que eu mostrei agora há pouco, ele fala que, na realidade, hoje no mundo, mais da metade tem acesso à internet. Quantas pessoas têm acesso ao judiciário? Ora, o acesso à internet hoje é muito maior do que o acesso ao judiciário. Então, eu acho que se a gente pensa em acesso à justiça, já passou da hora, efetivamente, de pensar em meio virtual. Tem que facilitar, ou que se cria app. E aí eu vejo uma coisa interessante também, é o seguinte, nesses movimentos que são feitos para a discussão de processo eletrônico, sempre há participação da OAB. Mas eu concordo com o professor Richard que, na realidade, não basta simplesmente a participação na elaboração, por exemplo, de uma resolução. A participação tem que ser na construção do sistema. Nós temos hoje um número muito grande de advogados que conhecem, inclusive, sistemas informáticos, que poderiam auxiliar, que poderiam reduzir a quantidade de fluxos que nós temos. Veja, nós não podemos transportar para o meio virtual aquilo que nós fazemos no mundo físico, no mundo analógico. Infelizmente, hoje, quando a gente pega um processo virtual, lógico, há excelentes processos virtuais por aí, mas há uma tendência de processo virtual hoje em dia de transposição daquilo que a gente faz no mundo analógico. E isso é um problema sério. É um problema porque dificulta o acesso. E aí, veja, hoje em dia mesmo aqui no Espírito Santo, eu conheço advogados que reclamam, que me dizem o seguinte, olha, eu preciso ter vários computadores no meu escritório. Um computador conectado no sistema A, outro no sistema B, outro no sistema C. Olha, eu comecei a integrar a turma recursal o ano passado e posso dizer, eu, até agora, todas as vezes que eu configuro o ProJude, eu acabo, de certa forma, tendo que reconfigurar, porque tem um negócio de atualização de Java que, se for feito, eu não consigo mais assinar. Eu acesso o processo, mas a minha assinatura fica bloqueada. Então, essas coisas têm que ser resolvidas. Olha,
eu não estou criticando o sistema judiciário capixaba, muito pelo contrário. Eu acho que é uma boa vontade enorme do nosso supervisor, dos nossos coordenadores, dos nossos juízes, todos. E posso dizer, Wanderson, eu nunca vi na história do Poder Judiciário Nacional um movimento tão grande no intuito da gente tentar resolver o problema. E parece que isso expandiu agora com a pandemia, quando os contatos se tornaram virtuais. Eu tenho visto um movimento muito grande de bastidor do Poder Judiciário para poder resolver esse problema, sabe? A gente tem que realmente resolver o problema, mas eu penso que a participação da advocacia na construção do sistema é indispensável. Não dá mais para trabalhar. Olha, não sou eu que estou falando isso, não. Sugestão: entra depois lá no YouTube, tem uma palestra, tem uma live que ocorreu agora em abril com um professor de Harvard, com Richard Susskind, em Oxford, e ainda é um membro do bar, que é equivalente ao lá nos Estados Unidos, membro de uma corte superior também. Olha o que eles vão dizer a respeito da necessidade de participação de advogados na construção desse sistema, sabe? Eu acho que isso é muito importante, já passou da hora. Eu penso que, inclusive, o Poder Judiciário como um todo deveria destinar juízes não somente à elaboração de fluxo, mas com certeza vai ter algum magistrado que entende de sistema informático que pode auxiliar na construção do sistema. Vai ficar muito mais fácil. Eu acho que a gente vai, de certa forma, democratizar o acesso a sistemas virtuais. Com certeza. Carlos, entrando num tema específico da audiência de conciliação, como é que ela está sendo realizada hoje? Quem que participa? Se tem necessidade, eu já vi aqui, sobre essa questão da falta de padronização aqui no Estado, alguns juizados aceitando que compareçam os advogados somente, independentemente, sem as partes, outros juízes obrigando, de forma como prevê a lei, que a parte deve estar acompanhando o advogado. A minha pergunta é o seguinte: como é que está acontecendo isso na prática? Você sabe dizer? E se a parte não puder comparecer, como é que faz para justificar? É a mesma coisa no sistema anterior? Ou existe alguma coisa nova nessa nova lei? E como é que você entende isso? Olha, eu sei dos atos do CNJ a respeito disso. Tem até aquela resolução 314, né? Aquela resolução, eu acho que lá no artigo 6º, parece. Acho que é artigo 6º, Acho que é artigo 6º, parágrafo 3º. Se houver dificuldade de intimação, é possível a justificação. O que a gente não pode, Wanderson, é vedar o acesso à justiça. Isso tem que ser garantido, tem que ser assegurado em qualquer situação. Então, se porventura a parte não pode comparecer à audiência virtual, entendo que é plenamente justificável. Ela pode dizer, pode informar ao juiz: olha, eu não tenho condições de comparecer nesse momento. Mas veja, a audiência virtual é muito importante. Partindo do pressuposto que o sistema da 9.099 ele é presencial, e essa presença ela pode ser virtual, não faz sentido, muitas vezes, a parte ter que se deslocar, por exemplo, de São Paulo para uma audiência em Vila Velha, do Rio de Janeiro para uma audiência de conciliação, para poder chegar na audiência de conciliação, sair de lá sem acordo. O que é pior ainda, imagina. Então, eu vejo com bons olhos, realmente, as audiências virtuais, mas, repito, penso que a gente deve criar um protocolo que seja único para todo mundo. Eu penso que tem que ficar mais claro também essa questão da impossibilidade de comparecimento, né? Ora, se a parte não puder comparecer, que justifique isso, eu tenho certeza que até agora nenhum colega vai criar problema em relação a isso. O que eu tenho visto é que todos têm muito boa vontade para poder resolver. Se por acaso a parte diz que não pode acessar, não tem acesso, todos estão muito preocupados, inclusive com excluídos digitais, né? Isso é muito importante, a preocupação com excluídos digitais, embora o Richard Susskind diga que há mais acesso à internet do que acesso ao judiciário. Eu concordo com isso, é isso mesmo. O acesso à internet ele é muito mais fácil hoje do que o acesso ao Poder Judiciário. Então está na hora, talvez, de combinar as duas coisas: acesso à internet e acesso ao Poder Judiciário, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção aí, a criação de um protocolo de procedimentos aí. Na sua concepção, quem poderia criar? O TJ aqui ou o CNJ? Quem que faria isso para poder criar essa uniformização aí? Olha, o CNJ, eu sei que já há algum tempo trabalha com a preocupação das conciliações. Tanto é que a gente tem aquela resolução 125 do CNJ, que já há muito tempo vem falando sobre esses meios alternativos de resolução de conflitos.
Mas eu penso que isso tem que ser uma discussão nacional, sabe, Vandinho? O problema é que quando a gente pensa, às vezes a gente pensa na nossa realidade do Espírito Santo. Mas o Brasil é quase um continente, né? O Brasil é imenso. A realidade do Amazonas não é a realidade do Espírito Santo. A realidade de São Paulo, muitas vezes, não é a realidade de Amapá. Então, eu penso que talvez a gente precisa tratar disso em nível nacional, por meio do CNJ, por meio do Conselho Federal da OAB, mas no sentido de que seja assegurado o acesso, no sentido de que haja multiplicação pelas formas virtuais. E mais, a pergunta do Richard Susskind: a justiça é um serviço ou a justiça é um lugar? Se a justiça é um serviço e realmente é, nada justifica mais a utilização de verbas para aluguel de determinados imóveis da forma que a gente tem hoje em dia. Está na hora de repensar. E a pandemia, apesar de tudo, sabe, apesar de toda a dor que tem provocado na sociedade, mas a pandemia tem suscitado uma série de indagações por todos os operadores do direito. E nós precisamos pensar a respeito disso. Precisamos pensar qual é o futuro do sistema judiciário. O que nós precisamos em relação ao futuro. Como nós podemos aumentar, ampliar o acesso ao sistema judiciário. E a única resposta, por enquanto, Wanderson, é por meio das plataformas virtuais. Mas, repito, desde que tenhamos efetivamente algo que seja global, algo que seja o mesmo para todo o país, né? Algo que seja idêntico para o Espírito Santo, para Minas, para São Paulo, porque se cai uma plataforma, daqui a pouco, meu caro, ninguém vai conseguir mais se entender, né? A exemplo dos processos virtuais. Hoje, os diversos tribunais, cada um deles tem utilizado sistemas diversos. Outra coisa, o próprio PJE, que é uma plataforma aberta, você vê que a PJE da Justiça do Trabalho não é o PJE do Poder Judiciário capixaba, estadual, né? Não é o que se vê fora do Estado. Então, está na hora da gente pensar realmente em tratar tudo de maneira uniforme. Eu penso que seja a melhor opção. Só para deixar claro, é importante também